Daniel, no capítulo 6, versículo 10. E Daniel, pois, soube que a escritura estava assinada, e entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. E ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, foi posta sobre a boca da cova, e o rei se a selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que não se mudassem a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz tristes, falando o rei. Então disse a Daniel: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. E assim foi tirado a Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos e nações, e gente de diferentes línguas, que moravam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Amém? Glória a Deus. Deus, como é Deus, reverte. Deus revertendo sentenças. Glória a Deus, revertendo situações que parecem impossíveis. É o Deus que nós servimos. Glória a Deus. E Ele está aqui nesta noite para reverter sentenças. Aquilo que parece que está fixado, não tem como mudar, mas temos um Deus que está acima de tudo. Ele é o Senhor.
Ele é soberano sobre todas as coisas. Daniel aqui é um exemplo para todos nós cristãos nos dias de hoje, né? Se temos um exemplo a tomar, claro, além de Jesus, Daniel é um bom exemplo. Daniel, ele amava verdadeiramente o Senhor. Ele ainda muito cedo, vocês sabem a história de Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia, em terras estranhas, Babilônia é uma terra idólatra, ele brilhou, a sua luz brilhou. A luz do crente brilha em qualquer lugar, né? Mesmo em casa, na rua, no trabalho, onde ele está. E Daniel estava em terras estranhas, estava no cativeiro, mas Daniel nunca perdeu o brilho nos olhos, porque a presença do Deus vivo estava sobre ele. Glória a Deus. O nome do Senhor foi honrado, foi reverenciado naquele lugar idólatra. Às vezes a gente acha difícil, poxa, como é que o nome de Deus vai ser honrado hoje, em tempos tão difíceis? Pessoas tão incrédulas, combatem tanto o Evangelho. Ainda é possível. Deus ainda está levantando os Daniéis aí, os Daniel que estão aí, os homens e mulheres de Deus, para poder fazer brilhar o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30, a parte B diz assim: porque aqueles que me honram, diz o Senhor, eu honrarei. Glória a Deus. Você honrando a Deus, pode ter certeza, você vai ser honrado por Deus. Aos que me honram, eu honrarei. Deus deixou isso bem claro. Deixou isso bem claro. Aos que me honram, eu vou honrar. Você honrou a Deus na tua vida, no teu trabalho, na tua conduta pessoal, na tua vida pessoal. Você luta para honrar ao Deus, o nome do Senhor. Tenha certeza, Ele vai te honrar. Glória a Deus. Aos que me honram, eu honrarei. Aí a parte dura do versículo é a que vem seguinte: porém aqueles que me desprezam serão desprezados, né? Aqueles que me desprezam vão ser desprezados. Não é Deus que deixa as pessoas que desprezam a Deus. Desprezam como? Falam o nome de Deus, eu vejo as pessoas no nome de Deus e fazendo tudo quanto é errado. E falam o nome de Deus, desprezam a Deus com as suas atitudes. Atitudes que estão fora das Escrituras, estão fora da palavra. Eu faço o que eu penso que eu quero. Deus me conhece. Está errado. Está desprezando a Deus. Nós temos que fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda que nós devemos fazer. E Daniel, ele foi nomeado por Dario, rei Dario, Medo-Persa, como um dos 3 responsáveis para supervisionar 120 administradores de império. Imagina, 3 homens, 3 cabeças para governar sobre 120 homens que governavam. Ele mais 2. E ele se destacou desses 3 supervisores. Eram 3 e ele ficou mais destacado. Era o que mais aparecia. Era um homem diferente, né, mesmo. A ponto de o próprio rei Dario ter o desejo de colocá-lo à frente, então, de todo o governo. E vocês sabem como acontece. Havia muito ciúme, uma ciumeira, muito ódio. Ao mesmo tempo que ele fazia coisa boa, as pessoas tinham ódio, ciúme. Aqueles 2 supervisores que também tinham o mesmo cargo que Daniel, tinham um ódio, porque o rei tinha olhos para ele. O rei tinha olhos para Daniel. Daniel era diferente. Daniel não é aquele adulador, aquele que fica adulando. Ele não precisava disso. Quando você tem o temor de Deus no teu coração, tem a presença do Senhor, você não precisa ficar adulando para poder ser visto, não, para ser notado. O Deus que te colocou ali, o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu é que vai exaltar você. Você não precisa adular ninguém. Não, faz aquilo que é certo. Faz o teu trabalho com correção. Faz o teu trabalho com honra. Faz o teu melhor. Você vai ser honrado por Deus. As pessoas vão notar, espera aí, essa pessoa, ela é diferente. O trabalho dela é com esmero. Então, Daniel era aquele homem que ele fazia tudo
como se estivesse fazendo para Deus. É assim que tem que ser na nossa vida pessoal. Tudo que você fizer é como se estivesse fazendo para o Senhor. Será que Deus vai se agradar disso? Mas é meu trabalho. Mas isso não tem nada a ver, é coisa terrena. Não importa. Faça tudo como se estivesse agradando a Deus, como se fosse para o Senhor. Deus se agrada disso. As vestes brancas e puras de Daniel estavam incomodando aqueles homens. Quem está na luz incomoda aquele que estão nas trevas, né? A Bíblia diz que as trevas, elas não querem a luz, porque a luz, ela mostra o estado de pecado que os homens estão. Então os homens aborrecem a luz. Jesus veio como luz. Quando Jesus começou a brilhar, o que os homens disseram? Nós não te queremos aqui. Por quê? Eles não queriam Jesus, porque a luz de Jesus mostrava o pecado e o erro deles. E é uma coisa que o homem não quer ver, é o seu próprio pecado. Mas para que haja perdão e arrependimento e salvação, você tem que confrontar o teu pecado, tem que ver, foi aqui que eu errei, foi aqui que eu falhei, me perdoa, Senhor. Quando o homem nunca confrontar o seu próprio erro, o seu próprio pecado, ele nunca achar que tem culpa de nada, ele nunca jamais será perdoado, vai sempre carregar o fardo do pecado nas costas, um fardo de condenação, e essa condenação leva o homem para o inferno. Enquanto o homem não se arrepende do seu pecado, à luz da palavra, ele está caminhando para o inferno. E quando o homem ele reconhece que é pecador, esse fardo então é colocado aos pés da cruz. Daniel era um homem santo, era um homem separado, santo. Quando a Bíblia fala santo, é separado tanto do pecado, quanto separado também do mundo. Daniel, logo no princípio, no capítulo 1, você vê no versículo 8, que ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. A alimentação que era destinada para os jovens, ele, Ananias, Misael e Azarias, tomavam provisões diferentes, se alimentavam com alimentos diferentes. Glória a Deus. Eles não comiam da mesma comida do manjar que era oferecido aos ídolos, né? E o rei colocava na sua mesa para os jovens comerem, porque tinha muitos jovens de outros reinos que estavam ali, sábios também, juntos com Daniel. Mas Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. E a igreja do Senhor Jesus, nesse tempo, ela incomoda. Quem que a igreja incomoda? Incomoda quem pratica o mal. É só você falar alguma coisa que a Bíblia diz que está certa, eles começam a te criticar. As pessoas começam a tirar você, né? A cortar você, ainda mais em tempo de internet hoje, né? Em tempo de mídia social. Mas, meu amado, é melhor você não ter nenhum seguidor na mídia social e você tá com o nome escrito no livro da vida no céu. Isso é melhor. É muita gente preocupada, ter muitos seguidores, estão perdidos, elas mesmas não sabem nem o que faz, dá pena. Pessoas totalmente perdidas, fazendo cada loucura, só para ganhar dinheiro. Aí você vendo eles ostentando carrões, ostentando mansões, mas tudo fraco, infelizes, sem paz, sem alegria, infelizmente caminhando para o inferno. A igreja tem a palavra que pode mudar, e é a palavra de salvação. Glória a Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A igreja está na terra, ainda que muitos reclamem da igreja, por causa da igreja. Se não fosse a igreja, tem pessoas querendo mudar até a Bíblia, querendo mudar, rasgar, essas partes da Bíblia tem que ser rasgada, tem que ser tirada, porque a igreja está incomodando. A igreja é assim, é sal da terra, a igreja é luz, a igreja é diferente mesmo. Um dia que a igreja não incomodar, é o sal que se torna insípido, sem sabor. O dia que você não incomodar pessoas que não temem a Deus, a tua postura, não digo tem pessoas que dão mau testemunho, mesmo na igreja, eles dão tão mau testemunho na vizinhança e o povo fala mal dele. Mas estou falando de cristão que tem uma vida correta. Você vai ser odiado, não porque eles queiram, é porque o diabo é o príncipe desse mundo, as pessoas não vão gostar de você, só porque você serve a Deus. Não tem jeito. Você está carregando a sua cruz, amado. Você nunca vai... eu quero ser querido por todo mundo. Servindo a Deus, isso nunca vai acontecer. Só se você largar Jesus. Aí você vai ser querido por todos.
porque você vai tomar uma decisão. Não, eu creio que Jesus é Salvador, eu creio em Jesus como Salvador, o único Salvador do mundo. E isso já incomoda as pessoas. E Daniel, ele era um homem determinado, ele sabia o que ele queria, ele tinha a posição dele, e assim é também a igreja de hoje. Em Apocalipse capítulo 12, e versículo 12, a parte B, tem um versículo muito interessante, que diz assim: porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Olha só, que versículo, hein? Apocalipse 12, e versículo 12, a parte B. O diabo desceu até vós e tem grande ira, é o que nós estamos vendo, sabendo que já tem pouco tempo. O diabo, o tempo dele está se esgotando, é por isso que ele está desesperado. Amado, não se espante coisas terríveis que você vai ver daqui para frente. Nós veremos coisas horríveis e terríveis que você nunca imaginou que fosse acontecer. Nesse tempo vai começar a acontecer, porque o diabo, ele está na terra, ele está agindo no meio dos homens, e ele tem grande ira, sabendo que ele tem pouco tempo. Ele já está julgado, mas ele tem pouco tempo. Então ele quer fazer de tudo para arrastar pessoas para o lago do inferno, para destruir pessoas, destruir lares, destruir famílias. É o que tem acontecido. Quantos casamentos, quantos lares destruídos, filhos destruídos, famílias destruídas. O diabo está fazendo de tudo, mas nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que levantar a voz da intercessão. Na sua casa, na igreja, onde você estiver: Senhor, não permita que isso aconteça. Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Daniel, ele estava sendo acusado porque orava. Sabe qual era a ação de Daniel? Orava 3 vezes por dia. Orava pela nação, pelo tempo de cativeiro que já estava bastante tempo. E observou essa oração. Ele observou que o cativeiro era um cativeiro para 70 anos. E ele estava orando a Deus 3 vezes ao dia, com a janela aberta para Jerusalém, pedindo o fim do cativeiro. Ele orava pela nação de Israel, de Judá, que o Senhor viesse a resgatar o seu povo, aquele povo que estava cativo ali, tirasse aquele povo ali do cativeiro. A oração dele de intercessão, que foi ouvida pelo Senhor. Glória a Deus, como vemos no capítulo 9, quando ele orava e jejuou, até que o Senhor veio sobre ele, homem muito desejado. O Senhor é contigo. Desde o princípio das tuas orações, do teu clamor, as tuas orações já foram ouvidas no céu. Aleluia, glória a Deus. As tuas orações, o teu clamor estão diante de Deus. Mas o diabo já sabe que tem pouco tempo. Em 2 Timóteo capítulo 3, e versículo 12, nos diz assim: e na verdade todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguição. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão padecer perseguição. Não tem jeito. É só você servir a Deus corretamente, como manda a palavra. Você vai ser perseguido de uma forma ou de outra. Mas não fica com medo. Eu não quero ser perseguido. Amado, maior é aquele que está contigo. Você não pode ficar com medo. Tem gente que tem medo de tudo. Na minha porta de casa fizeram isso, colocaram coisas na minha... Eu já vi cada coisa. Às vezes eu penso, não é possível que uma pessoa, sem pensar, fez um negócio desse aqui. Cada as coisas eu já vi. Mas tem que temer a Deus. Pode ter medo de ninguém não. Não. Você tem o Senhor, precisa temer. Aleluia, maior é aquele que está contigo. Aleluia, anda com Deus, e nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará na tua tenda. Mas o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te livre de todo mal. Aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 3 e versículo 4 diz assim: mas também tem em Sardes, olha Deus mostrando, em Sardes também tem poucas pessoas, não era muito não, né? Em Sardes, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 4, em Sardes ainda tem algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Aleluia.
Comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Aleluia. Aquele que tem vestes brancas vai andar com Jesus. Aleluia. As nossas vestes, elas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E elas são mais brancas do que a lã, mais branca do que a neve. Glória a Deus. Ele é Deus falando. Aleluia. Deus ao anjo da igreja avisando: tem em Sardes algumas poucas pessoas, não eram muita gente. Às vezes você vai ver na vizinhança pessoas que têm o temor do nome do Senhor, você escolhe poucos. Há algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco. Você quer andar de branco com Jesus? Eu quero. Quer andar de branco com Jesus? Eu quero. Aleluia. Tem pessoas que eu almejo isso, eu quero andar de branco do lado de Jesus. Glória a Deus. Comigo andarão de branco porque são dignas. A própria palavra mostra que elas são dignas de andar com o Senhor de branco. Glória a Jesus. E Daniel era diferente, era diferenciado. Era um homem que tinha as vestes brancas. Ele tinha um espírito excelente. Glórias ao nome do Senhor. Era um moço formoso, era um moço sábio na ciência, entendido no conhecimento. Ele muito preparado. Mas como jovem que foi levado tão cedo para o cativeiro, imagina só, você jovem, na sua casa de repente vem soldados de outras nações e te levam para lá. Você servindo um Deus vivo e verdadeiro. Ele podia até ficar revoltado, não podia? Podia. Ele tinha tudo até para murmurar, porque aquilo estava acontecendo. Mas a palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Aleluia. Deus estava com os olhos e os ouvidos atentos a Daniel. Daniel era temente a Deus, era um homem de fé, de determinação. Ele tinha uma convicção a respeito de Deus, aquela convicção forte que vem pelo conhecimento das Escrituras. O que te traz convicção, a fé, é o conhecimento da palavra, que não deixa não, a palavra de Deus não diz isso, eu não posso sair daqui. E Daniel tinha essa convicção a respeito de Deus. Ele amava o Senhor. Daniel amava o Senhor de todo o coração. Glória a Deus, convicção de Deus. Olha, Daniel, mas aí tem uma coisa aí, a turma aí está indo para umas festas aí. Peraí, as amizades deles eram amizades também que temiam a Deus. Ananias, Misael e Azarias, as boas amizades, estavam no meio do povo dele, Daniel tinha uma coisa boa: ele não era influenciado pelo sistema da Babilônia. Era um sistema muito poderoso. Tem muitos hoje sendo influenciados pelo sistema. É um sistema de idolatria, da bebida. Todo mundo pode beber, todo mundo pode fazer o que quer, não tem problema. Não tem problema. Fugindo da própria lei, pessoas fazem coisas que são contra a lei estabelecida no país. Mas Daniel, ele não se deixou influenciar pelo sistema da Babilônia. Havia uma promiscuidade muito grande. Às vezes você pensa, olhando hoje, pensa que naquele tempo não era assim. Era assim, na Babilônia era desse jeito que tu está vendo aí hoje. Mas como é que pode? Mas ele não se deixou levar. Amado, mas hoje está difícil.
É difícil para um jovem, é difícil para velho, é difícil para moça, para mulher casada, para mulher solteira, ou não é? É para todo mundo, porque o sistema, ele está viciado, o sistema está corrompido, o sistema está tudo corrompido, o mundo jaz no maligno. Então não é, aquele tempo também era assim. Daniel estava vivendo debaixo do sistema todo corrupto, corrompido. O homem fazia estátua de 30 metros de ouro para adorar, todo mundo lá adorando, todo mundo dobrou o joelho para adorar, só não os companheiros de Daniel. Daniel não estava naquela região nesse momento. Então o sistema corrupto, corrompido, as inversões de valor, você não, meu Deus, não acredito. Você não pode nem mais falar aquilo que é a verdade, porque você pode ser interpretado mal e até processado. Tomar cuidado. Hoje em dia você tem que ter cuidado no abrir da tua boca, por falar o que é o certo, por falar aquilo que é saudável. Você não pode falar, não, mas isso está errado, isso faz mal para a saúde. Não se pode mais falar mais nada, porque nós estamos vivendo num sistema, o sistema está corrompido, o mundo jaz no maligno, o Deus desse século fechou o entendimento dos homens. Então nós temos que saber viver nesse tempo também, amado, saber viver, prudente, não falar, você ouvir mais e falar menos. Mas é claro, você não vai abrir mão das tuas convicções de Deus. Você não pode abrir mão das convicções que você tem, como Daniel. Ele não se deixou influenciar. O errado vai ser sempre errado. A mentira vai ser sempre mentira. Pecado é sempre pecado. Agora não, isso não é pecado. Isso aí, o pecado sempre vai ser pecado. Então nós não podemos nos deixar influenciar por esse sistema de impureza, de maldade, que tem vindo de uma forma muito forte, sabe, mano? Sobre a sociedade. Estão querendo, já, para vocês terem uma ideia, estão querendo fazer um outro carnaval agora, no meio do ano, um outro carnaval de rua. Estão querendo fazer, já tiveram um carnaval agora aí. Quer dizer, a Covid já começou novamente a movimentar as perninhas aí, já querem fazer. O povo, só misericórdia de Deus. Se você fala contra um grupo de pessoas, você é perigoso você ser linchado. É por isso que na eleição você colocar pessoas que tenham temor a Deus para legislar no legislativo, aonde é que comanda as coisas. O restante não comanda nada no país. No legislativo, para legislar. Pessoas que temam a Deus, que vão estar ali para fazer as leis. Você tem que votar. Nisso não pode tirar de você, né? Você tem que votar com conhecimento e votar em pessoas que tenham temor a Deus, para que essas tipos de leis não venham a passar. Então, Daniel, ele era diferente. Ele era um homem puro, um moço tratável, cheio de bons frutos. E ele tinha uma moral muito grande ali dentro do reinado, porque ele era muito capacitado, muito preparado, não havia queixa sobre ele, e os homens sabiam que o rei de Daniel, o Deus de Daniel, era poderoso. Eles sabiam de uma coisa: cada rei que ia passando, o rei desse homem aí, o Deus que esse homem serve é poderoso. Já ouvia a respeito dele. Tinha sempre alguém que estava falando do Deus de Daniel. E Daniel, então, mas tinha uma coisa na vida de Daniel, como eu trouxe já, ele era um homem de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, ele recebia revelações de Deus, até revelações do futuro, porque quando você ora a Deus e se dedica à oração, Deus fala mesmo, Deus se revela, e Deus revelou a ele coisas que haveriam de acontecer futuramente. Deus fez dele ali um oráculo. Ele jamais abandonou a oração. Por causa da sua vida intensa de oração, ele foi então lançado para a cova dos leões, porque fazia o bem. Como é que pode uma pessoa que está orando pelos outros ser lançada para a cova dos leões? Você não precisa ir longe. Quanta gente, homens de Deus que estão orando, estão dedicando a vida, estão tendo o dedo apontado,
falam mal deles porque pregam o evangelho, pregam a verdade, pregam contra o pecado, pregam contra a promiscuidade. Querem apedrejar. O povo está querendo apedrejar os servos de Deus, mas o Espírito Santo ainda está na terra. O Espírito Santo ainda está presente, aleluia. Oh, glória a Deus, o Espírito Santo ainda está presente ainda, né? Glória a Deus. Muitos cristãos no mundo estão desanimando, já não estão dando mais a importância para buscar Deus, para a oração. Está faltando já o apetite para a oração, na palavra, a meditação da palavra. Pessoas já não têm mais vontade de estar na casa de Deus. Isso no mundo, porque muitos dizem: eu orei e Deus não respondeu, eu tenho buscado a Deus, mas fica firme, é assim mesmo. O choro ele pode durar uma noite inteira, às vezes essa noite de oração, de clamor pode durar um tempo, mas a palavra do Senhor diz que a alegria ela vem pela manhã. Glória a Deus, vai ter resposta, amado. Nosso Deus é fiel, Ele nunca falhou. Fala comigo: meu Deus nunca falhou, e Ele não vai falhar, porque o meu Deus é fiel. Glória a Deus, nunca falhou mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Jonas capítulo 2 versículo 7, olha que versículo maravilhoso para você guardar aí. Jonas 2 e 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, Jonas estava onde? No ventre do peixe. Estava ele considerou aquele lugar como se fosse o inferno, né? No ventre do peixe. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Aleluia. Naquela aflição que ele estava dentro do ventre do peixe, ele começou a clamar, porque no começo não tinha resposta, clamou. Imagina só as algas, aquela escuridão, aquela friagem, as águas entrando, as algas vindo pelo corpo dele, e ele orando e clamando. Mas quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Você está orando até que chega, até que Deus ouve. Aleluia. Deus ouve oração. Aleluia. Daniel, ele incomodava o inferno. É por isso que eles tinham ódio de Daniel, porque orava. Todo crente que ora, ele é odiado pelo mundo. Todo crente que busca a Deus, ele é odiado pelo diabo. O diabo quer destruir ele, usando pessoas para destruir a vida dele. Daniel, ele era odiado porque orava. Aleluia. Mas continue orando, minha irmã, continue buscando a Deus. Não importa se o diabo te odeia, o diabo tem que odiar o crente mesmo, o crente que anda com Deus. Se o diabo odeia você, importante é que Jesus te ama. Aleluia. O teu nome está escrito no céu, você pertence ao Senhor. A tua oração vai fazer diferença. A oração de Daniel estava fazendo diferença. Era 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e tardezinha, de noite, lá para 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, meio-dia, e também às 18 horas, 3 horas, 3 vezes por dia, orando e clamando, orando e clamando. Deus estava ouvindo a oração estava chegando no céu. Foi por isso que o diabo se incomodou. É por isso que queriam calar a boca. Esse homem precisa parar. Aqueles homens que estavam fazendo aquilo, eles tinham ciúme por causa do emprego deles, né? Porque eles achavam que Daniel era melhor do que eles queriam tirar Daniel da frente, né? Do lugar que ele tinha de honra. Mas acontece que por trás deles estava Satanás. Satanás não suportava mais a oração de Daniel. Porque a oração de Daniel estava chegando no céu. Minha irmã, meu irmão, continue orando. Continue orando. Pastor, mas minha oração é tão fraquinha, eu sou tão pequeno. Não importa, continue orando. É desse jeito mesmo que você sabe orar. Senhor, a minha força é pouca, mas eu clamo a ti, Senhor.
Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu clamo a Ti, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, as portas estão tudo fechadas, mas eu sei que Tu pode me abrir as portas. Deus, abre as portas. Continue clamando, aleluia. Os homens queriam calar a boca de Daniel, porque Daniel estava incomodando demais. A oração dele estava incomodando o inferno. Mas ele não parou de orar. Ele soube do edito do rei, porque eles fizeram uma jogada bem feita, né? E puseram um papel para o rei assinar. E todo rei gosta de ser bajulado, né? De repente viu aquele papel. Opa, ninguém pode adorar ninguém, só a mim. Opa, eu sou... O ser humano ele cai nas próprias armadilhas, né? Mas Daniel, ele soube do edito de que ninguém podia fazer oração a Deus algum durante 30 dias. O que Daniel fez? 3 vezes ao dia na presença do Senhor, 3 vezes ao dia de joelho dobrado. Senhor, oh, aleluia, continue orando, na tua fraqueza mesmo, na tua pouca força, aleluia. A palavra de Deus diz ali no livro do Apocalipse: mesmo tendo pouca força, não negaste meu nome, aleluia. Mesmo tendo pouca força, você foi fiel, não negou o meu nome, aleluia. Na pouca força, continue orando, continue clamando pelos teus filhos, continue clamando pela tua vida, pelo teu futuro, continue clamando, porque a oração chega no céu, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não deixe as circunstâncias desta vida adversas, não deixa apagar o fogo de Deus do teu coração. Um certo irmão que disse assim, um pastor disse que ninguém sai da sala da oração direto para a vitória. Às vezes nós ficamos tristes porque você às vezes ora um bom tempo, ora e parece que a coisa não acontece, né? Mas esse escritor, ele disse assim: ninguém sai da sala da oração direto para a vitória. Mas continua orando. Talvez você tenha que passar pela cova dos leões. Ah, pastor, quem sabe já passou, como Daniel passou, uma cova de leões escura, imunda, difícil, uma situação difícil. Quem sabe você tem que passar também pela cova dos leões, mesmo sendo inocente, não ter tido cometido algum delito. Talvez você tenha que passar pela fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, como passou Sadraque, Mesaque e Abdenego. Veja que esses moços, tanto Daniel quanto Ananias, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles passaram por provas difíceis. Daniel foi cova dos leões. Esses outros 3 foram fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais. O crente, ele é provado. Você é provado, ou é na cova, ou é na fornalha de fogo. Mas tem uma coisa: eles não se prostraram. Aqueles 3 moços, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foi o nome que eles receberam na Babilônia, eles não se prostraram diante da imagem de ouro de Nabucodonosor, de 30 metros. Todo mundo se ajoelhou. Somente aqueles 3 ficaram de pé. Glória a Deus. O nosso Deus, a quem servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó Rei. E se não acontecer, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Glória a Deus. Convicção maravilhosa. O Senhor vai nos guardar, mas mesmo que o Senhor não nos guarde, nós jamais vamos adorar essa estátua aí. Estava dizendo. Aí o rei se irou, mas o que o rei fez? Aumenta o fogo. Aumenta o fogo. Eu quero dizer para você, quem sabe o fogo da fornalha tem aumentado na tua vida, nas situações que você tem vivido. Você
Poxa, você tem lutado para fazer o melhor, tem procurado servir a Deus com fidelidade e parece que o fogo está subindo, o fogo está aumentando, mas fica firme, seja fiel, aleluia. O Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego, que andou no meio do fogo com eles, vai andar contigo também. O quarto homem da fornalha vai estar contigo no meio da tua provação. Ele não te deixará e nem te abandonará. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. Não, fica firme, pastor, mas está difícil, o fogo está aumentando, fui jogado na cova dos leões, mas se o Senhor for contigo, os leões não vão te tocar, e o fogo não vai te queimar, aleluia. Se andares pelo fogo, se você andar pelas águas, as águas não te submergirão. Se você passar pelo meio do fogo, as chamas não arderão em ti. Aleluia, a palavra do Senhor é fiel. Deus nunca falha, amado. Tudo pode falhar, mas o Deus da Bíblia não vai falhar, jamais vai falhar. Glória a Deus. Talvez você tenha que passar pelo vale da depressão, como Elias passou. Elias, na sua angústia de alma, fugindo de Jezabel, de Acabe, de Jezabel, que era o inimigo mortal dele, ele desejou a própria morte, entrou num caminho de depressão, aquela coisa tão forte sobre ele. Imagina um servo de Deus querendo morrer, imagina, isso não é normal, né? Isso não é normal. Mas Elias estava cansado. Ele estava cansado, sabe, irmão? Cansado. Às vezes as lutas do dia a dia nos cansam, nos estressam, deixa a gente sem força. Mas quando ele estava pensando que estava sozinho, jogado do lado, abandonado, cansado, querendo morrer, depressivo, Deus enviou o seu anjo. Levanta, come e bebe, homem, aí com pão fresco, com água fresca, para o servo de Deus comer. Eu quero dizer para você, nunca vai faltar o cuidado de Deus sobre a tua vida. Deus sempre terá um pão fresco para você. Deus sempre terá uma água fresca para você nos teus dias difíceis. Você jamais estará só. Você nunca vai ficar só. Você pode dar glória a Deus por isso? Dá glória a Deus. Você nunca vai estar só. Na hora mais premente, mais difícil, Elias parecia que estava sozinho. Vou morrer aqui. Aí parecia que ele estava, pensou que estivesse sonhando. O que está acontecendo? Estou sonhando. Era o anjo de Deus tratando dele. Vem cá, meu filho, pega a cabeça aqui. Vem aqui, pegando a cabecinha dele. Toma aqui, essa água aqui na tua boca. Come esse pãozinho aqui. O Papai do céu mandou para você. Aleluia. Papai do céu vai cuidar de ti, minha querida irmã, meu amado irmão. O Pai do céu vai cuidar de você, assim como Ele cuida dos passarinhos, assim que Ele cuida da relva do campo, Ele vai cuidar de você também, porque você é filho do Deus Altíssimo, é filho de Deus. Confessa o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Elias queria a morte, mas Deus disse para ele: não vai morrer não, tu vai viver, porque ainda tem muito trabalho para você. Eu acho que encerrou a minha carreira, eu acho que eu vou parar por aqui. Não, ainda tinha uma obra para realizar, ainda tinha missão. Glória a Deus, glória a Deus. Talvez você tenha que passar como Paulo passou pela mão do Império Romano. Era um sistema injusto que matava os cristãos de uma forma abrupta. Os cristãos eram mortos assim, martirizados em praças públicas, nas arenas, eram jogados aos leões, eram nas praças públicas, eles incendiavam, faziam tochas humanas,
Os cristãos incendiavam os cristãos e botavam à noite na cidade para iluminar a cidade. Imagina que tragédia. Tudo gente santa, tudo crente. Os crentes tudo escondido. Os servos de Deus tudo escondido. Nos lugares tudo escondidinho. E aqueles que eram tomados, pegos, eram jogados, eram colocados fogo, jogados na arena. Servos de Deus, e nós não somos melhores do que ele. A Bíblia diz que esses homens de heróis de fé, que diz que o mundo não era digno deles. O mundo não é digno desses homens de Deus. Mas é isso que o sistema, que o mundo faz com esses que amam o Senhor. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Mas tem uma coisa: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Mesmo que você esteja sendo massacrado, ou seja numa cova dos leões, ou seja no meio de uma fornalha de fogo ardente, ou seja passado por um vale de depressão como passou Elias, ou mesmo como Paulo passando pela mão do império opressor como o império romano. Hoje, o que acontece? Hoje nós não vemos pessoas sendo incendiadas na rua, mas as pessoas estão morrendo de fome. Há uma carestia. Poucos têm muito, e a multidão tem muito pouco, quase nada. É o sistema opressor. As pessoas já estão morrendo na frente deles. Sabe quem faz alguma coisa por essas pessoas que mais precisam? Não são os que mais podem, mas são aqueles que já não têm, que tem pouquinho, ainda divide com o seu irmão um pouquinho que tem. Não é verdade? Quem é que doa? Quem é que ajuda? Quem é que... É aqueles que têm pouco. Porque aqueles que têm muito, não desprezam. Para eles isso nem existe, não conhecem. Mas a igreja de Deus faz esse papel. Nós fazemos aquilo que Jesus mandou. Sim, um pouquinho que podemos fazer, a gente vai fazer. A gente vai sustentar, a gente vai dar. Glória a Deus para aquele que precisa. Glórias ao nome do Senhor. A mão direita não precisa saber o que a mão esquerda está fazendo, mas é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Por que fazemos isso? Porque essa é a nossa natureza. A natureza que foi salva por Jesus, que foi liberta do pecado, que ama o Senhor acima de todas as coisas. Glórias ao nome do Senhor. Qual o resultado da fidelidade desses homens que eu citei aqui, tanto Daniel, primeiro Daniel, qual o resultado dessa fidelidade? Vale a pena ser fiel? Vale. O que aconteceu com Daniel na cova dos leões? Pastor, me conta o restante dessa história. Deus enviou o seu anjo. A Bíblia diz que Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia. Pastor, meu nome não é Daniel, mas você pode ser um Daniel também nesse tempo. Deus vai fechar a boca dos leões para que não toquem você, não toquem nos teus filhos, na tua casa. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus ainda está enviando os seus anjos. Aleluia. Qual o resultado da fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Quarto homem apareceu no meio da fornalha para livrar-os da morte. Nabucodonosor queria vê-los assados. O Nabucodonosor queria ver o pó dos ossos dele, porque o fogo que ele mandou aumentar era tão alto que os homens que carregaram os 3 servos de Deus morreram.
ao jogar os corpos tão perto do fogo. O fogo queimou eles e matou eles. Imagina só, que coisa terrível que era. O Nabucodonosor estava irado, mas quando ele viu que tinha um quarto homem lá no meio, ele viu: peraí, eu estou vendo 4 homens, lancei 3, mas tem 4, e um é a aparência dos filhos dos deuses, um é diferente no meio deles. Aleluia. Depois que eles saem dali de dentro, o que ele falou? A partir de hoje, duro, não quer saber de servo de Deus, não respeita, mas quando Deus age e põe a mão, eles têm que reconhecer que há um Deus que ainda está sobre tudo e sobre todos. Glória a Deus. A partir de hoje, quem falar mal do Deus desses homens aqui vai sofrer. Eles não queriam ficar de mal com Deus nenhum, né? Principalmente com o Deus de Israel, que era o verdadeiro. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode ser, a opressão pode ser grande. Elias, o que foi? Aconteceu com esse homem que sofreu tanto? No deserto, o homem pensou que estivesse sozinho. A Bíblia diz que ele foi levado, em 2 Reis capítulo 2:11, que ele foi elevado ao céu por um redemoinho cercado por carruagens de fogo. Aleluia. Foi o que Eliseu disse: meu pai, carruagens com seus cavaleiros. E quando ele viu as carruagens do céu, carruagens de fogo descendo em volta, imagina só, Elias aqui e as carruagens de fogo desceram. De repente, no meio da carruagem veio um redemoinho, tomou ele. Aleluia. Um dia uma irmãzinha falou comigo: ai pastor, eu queria que viesse as carruagens do céu, do fogo, para me buscar. Eu falei: irmã, não precisa disso não. A Bíblia diz que nós seremos arrebatados no abrir e fechar de olho, ante o toque da trombeta de Deus, da voz de arcanjos, da trombeta de Deus. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor. Aleluia. Não fica assim, não precisa não, irmão. Nós vamos subir. Aleluia. Aleluia. Aquilo que aconteceu, né, com aqueles poucos, né, que estavam em Sardes ali, né? Glória a Deus. Também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Eu quero ser uma dessas. Capítulo 3 e 4 de Apocalipse: e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Aleluia. Ainda tem na igreja, ainda tem aí em Santos algumas pessoas que ainda não se contaminaram, e comigo andarão de branco. Eu quero andar de branco ao lado do meu Jesus. Eu quero ir para o céu. Aleluia. Ainda tem, ai Deus, ainda tem os seus nesta cidade, nesse lugar, uma noite, uma tarde como essa, já tarde e noite, muitos querendo outras coisas, certo? Muitos com frio, outros com Covid, outros com gripe, muitos enterrados em casa, mas tem um grupo que está na casa do Senhor adorando a Deus. Aleluia. Aleluia, que estão com as suas tochas acesas, as virgens prudentes que mantêm as tochas acesas, aguardando o noivo chegar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele foi decapitado. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele foi decapitado em Roma, no governo de Nero. Ele foi decapitado e ele foi levado ao terceiro céu. Aquela revelação que teve aconteceu com ele depois. Ele foi levado ao terceiro céu, ao paraíso de Deus, para ouvir palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Aleluia. Combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Amados, vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel ao Senhor. Aleluia. E Deus hoje está procurando esses homens
procurando essas mulheres diferenciadas para mudar um bairro, para mudar o bairro, para mudar uma cidade, para mudar um país. A gente vê tanta coisa hoje em dia, tudo invertido, né? A pessoa fala alguma coisa de Deus que seja contra aquilo que o mundo gosta de fazer, você é bombardeado. Mas seja firme na tua fé, firme no Senhor, firme na tua escola, no teu trabalho, na vizinhança. Aleluia. Ezequiel capítulo 22 e 30 diz assim: busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha por mim, por esta terra, para que eu não o destruísse, porém a ninguém achei. Esse Ezequiel capítulo 22 e 30, em que Deus disse que buscou um homem. Esse homem, sabe quem foi esse homem? Depois foi Daniel. Deus achou esse homem. Era Daniel esse homem. Glória a Deus. Deus achou Daniel. Daniel foi a voz da intercessão do cativeiro. Aleluia. Deus sempre vai encontrar. Aleluia. Que Deus possa encontrar no meu coração um homem que tema o seu nome, um homem que ame o seu nome acima de todas as coisas.